Shalom, Berhamedos Tony Aziz. Olá para todos os queridos amigos. Sobeher, bom dia. Roshamadi, sejam bem-vindos. Então, estamos começando mais uma manhã com cultura persa. O nosso projeto de mini aulas dedicados aos temas da cultura persa. Então, sempre aos sábados, às 10 horas da manhã, estaremos com essas aulinhas gravadas, sempre explorando diversos temas do universo da iranologia, né, que são os estudos da cultura persa de forma abrangente, mas sempre com uma linguagem didática e acessível para você começar o seu final de semana com um novo conhecimento. E hoje a gente vai fazer uma jornada bem interessante sobre a história da língua persa. Eu vou colocar aqui na tela, é o tema da nossa aula de hoje, aula 2, é uma breve história da língua persa. Eu escolhi esse tema porque esse mês tivemos, na quinta-feira passada, o Dia da Língua Persa, no Irã, né, em que é celebrado também, né, a data do grande poeta persa Ferdowsi, que é considerado o Dia da Língua Persa. Então, a gente vai mergulhar aqui em 2.500 anos de história. Então, você já parou para pensar que o persa, a língua persa, ela é falada há mais de 2.500 anos? Então, será que o persa daquela época mudou ao longo dos séculos, ou ele ainda é entendido, né, pelos falantes do persa de hoje? Então, a gente vai discutir aqui um pouquinho nessa mini aulinha de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês, né, algumas linhas do tempo. Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui assistindo ao vivo a estreia da nossa Manhã com Cultura Persa. Para vocês que vão assistir também a gravação mais tarde, todas as aulinhas ficam gravadas aqui, né, no canal Língua e Cultura Persa, na nossa playlist Manhã com Cultura Persa. E quero deixar meu convite também para você se inscrever aqui no canal para não perder as próximas aulas, né, e ativar o sininho para receber as notificações, e também curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos que se interessam por história, cultura, idiomas, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Então, eu vou começar aqui apresentando uma pequena linha do tempo. É sobre a evolução do persa, da língua persa. Antes de existir a língua persa, no território do Irã, se falava, cerca de 2000 antes de Cristo, o proto-indo-ariano. E aí, essa língua evoluiu para o proto-iraniano, né, em cerca de 1500 antes de Cristo. E lá em cerca de 550 a.C., surgiu o persa antigo, né, os primeiros registros da língua que é conhecida como persa, né, o persa antigo. E cerca de 224 depois de Cristo, surgiu o persa médio, e cerca de 850 depois de Cristo surgiu o persa moderno. Nós estamos falando aqui de registros históricos,
né, de estimativas. Então, a gente vai entender, né, em que contexto que essa língua evoluiu. Então, vamos começar pelo persa antigo, né, que aqui já entramos no persa. Aqui eu coloquei, né, que o persa antigo, essa fase corresponde ao tempo do Império Aquemênida, né, então, que por volta dessa época, né, de 550 a 330 a.C., a época dos grandes reis, como Ciro o Grande, Dário, Xerxes. A gente vai ter aulas também que a gente vai falar um pouco, né, sobre esses reis, para vocês conhecerem um pouco melhor a história. E esse persa antigo era chamado de Porsi. Porsi é Boston. Porsi, com P mesmo, né? Porsi. Aí que vem a origem da palavra persa. E Boston significa antigo. Porsi é Boston. E esse persa antigo, como vocês podem ver aí nessa imagem, ele era escrito com uma escrita cuneiforme, derivada do sumério, né, aquela escrita da Mesopotâmia. Temos aqui na imagem uma inscrição em persa antigo, que está lá no sítio arqueológico de Persépolis, né, nas ruínas de Persépolis, atualmente na província de Fars, né, no Irã. E a palavra persa, esse nome persa, vem justamente dessa região, né, de Pars, antiga, o próprio nome Persépolis, né, vem de cidade dos persas, que era uma das capitais antigas, né, do Império Persa. Então, o persa surgiu provavelmente nessa região, então, a província de Fars, no Irã, e era a língua oficial dos reis, né, o persa era uma língua bem diferente da que é falada hoje, né, é uma língua mais formal, oficial, né, dos documentos oficiais, e não era a língua do povo, né, existiam outras línguas também, né, então, esse é um período de transição, né, que daquelas línguas antigas, né, do proto-iraniano, havia também outras línguas, né, faladas no Irã, porque o Irã é um grande território, e até chegar na formação do Império Persa, a unificação, né, desse império, foram muitos séculos, então cada região tinha, né, dialetos diferentes. Então, esse persa que temos registros históricos que eram escritos em pedra, né, documentos em pedra, em argila principalmente, né, a escrita cuneiforme. Era essa língua dos reis. Então, posteriormente, o persa antigo, ele evoluiu, né, aqui tem uma imagem, né, antes de a gente passar para a próxima fase, do rochedo de Behistun, em Kermanshah, no Irã, né, no leste do Irã atual, oeste do Irã atual, né, que é o mais antigo registro da língua persa atribuído ao rei Dario I. Mas nesse rochedo está escrito em 3 línguas diferentes, né, da época. Então tinha o assírio, o persa e outra língua que eu não vou me lembrar aqui, mas esse rochedo, que ainda hoje existe, né, ainda está preservado dessa forma, lá no Irã, ele foi a base, né, para os linguistas modernos decifrarem o antigo persa, né, até porque
é um texto em 3 línguas, né? Então ele foi escrito em 3 línguas, né? Porque era uma grande carta, né? A gente ainda vai falar, talvez, só sobre esse, que é um dos patrimônios da humanidade, né? Que estão no Irã. Então vale a pena a gente falar mais detalhadamente dele um dia. Então, esse grande relevo em pedra, ele é considerado, né, a chave para a decifração, né, do persa, do antigo persa, pelos linguistas modernos. Então foi aí, né, que conseguiram traduzir, né, muitos documentos do antigo Império Persa. Então vamos chegar depois, né, que a gente houve um salto no tempo, né? Já estamos em 224 depois de Cristo até 651 depois de Cristo. O persa médio, ele era conhecido como Pahlavi ou Parsig, né? O Parsi, Mianê, né? Persa médio, Sassani, que é do Império Sassânida, né? Então, essa data que vocês estão vendo aí corresponde, né, à duração desse império, que é aí que se tem como base, né, para calcular, né, o surgimento, a evolução da língua persa. Então, né, houve um grande período de transição, né, do persa antigo para o persa médio, mas os primeiros registros são encontrados nessa época, né, por isso que é considerado essa data. Então, houve muitos séculos, né, de transição até chegar no persa médio. E a escrita também evoluiu, né, a escrita dessa fase é chamada de Pahlavi, e ela é derivada do aramaico, né? Então, se vocês observarem aqui na imagem, ela já tem muitas semelhanças, né, com o árabe, ou até com o alfabeto persa atual, né? É bem semelhante. Então, essa escrita, ela também não era usada em todos os contextos, né? Ela era usada mais em textos religiosos do zoroastrismo, que era a religião da antiga Pérsia, que ainda existe, né, algumas minorias no Irã que falam, né, que falam o persa bem próximo, escrevem também, né, com essa escrita. E esse persa médio, ele já é um pouco mais próximo do persa atual, mas ainda era bem diferente, mas na construção da gramática, ele foi cada vez mais próximo, né, do que é do persa que é conhecido hoje. E além dos textos religiosos, ele também era usado, né, em muitos documentos importantes, por isso que ele foi preservado, né, por isso que a escrita foi e é estudada, né, até os dias de hoje por alguns acadêmicos e por estudiosos também da religião zoroastriana. Aqui na imagem a gente tem um manuscrito do livro de Arda Viras, né, no persa médio. Então, esse é um livro religioso, que eu não conheço muito, né, desses documentos, mas ele é um grande tratado religioso e muito importante, né, desse período. Né? Arda Viras era um personagem, uma personalidade, né, muito importante desse período. Então, foi compilada, né, a história dele nesse documento. E aí, chegamos ao persa moderno, né, que é a fase mais longa
desde o século IX, acredita-se, né? Os primeiros registros que se tem do persa moderno, que é com a chegada do Islã, com a conquista islâmica na Pérsia, que dura até os dias de hoje. Então, passou a adotar o alfabeto árabe, né? O alfabeto árabe adaptado para a fonética do persa, né? Então, aquele persa médio, ele tinha fonemas que o árabe não tinha, né? Então, foram acrescentadas 4 letras, né? 4 fonemas, né? A gente tem aulas sobre isso aqui no canal, né? Sobre a diferença do persa para o árabe. Então, esse persa moderno, ele também teve diversas fases também, né? Que era conhecido como persa clássico dos poetas, né? Da literatura, dos grandes poetas. A gente tem aqui exemplos, né? Como Rumi, Hafez, Ferdowsi, Saadi, Khayyam, entre tantos, né? Que a gente também vai conhecer um pouco melhor aqui nas nossas aulinhas. A gente vai ter uma breve história da literatura persa também, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né, nesses períodos. Então, nesse período do persa clássico, o persa, a língua persa, ela chegou a se tornar uma língua internacional. Era uma língua da corte, era uma língua diplomática, né? Então, ele chegou a ser usado desde que a gente conhece hoje como o território da Turquia, né, o Império Otomano, chegando até a Índia, né? Então vocês devem ter ouvido falar, né, dos mogóis, né? Então tem vários manuscritos que são em persa. E também, né, na Turquia também tem muitos manuscritos de autores otomanos que escreveram em persa. Um grande exemplo é o próprio Rumi, né? O grande poeta Rumi, o Rumi, que a gente conhece aqui no Brasil. Ele viveu, né, naquela região, na Anatólia, e ele era um persa, né, mas ele viveu a maior parte da vida dele em Cônia, né, na Turquia, e sempre escreveu em persa. Né, então, isso é um dos testemunhos, né, de que a língua persa ela foi uma língua internacional, né, de grande parte da Ásia, né, chegando ainda mais longe, né, chegando à Indonésia, né, tem várias, toda a rota da seda, imagina, né, que se estendia até a China, né, quantos comerciantes, né, não divulgaram a língua persa, né, mas principalmente como uma língua literária, né, o persa chegou tão longe, mas atualmente, aqui a gente está falando do persa clássico, né, até agora. Atualmente, o persa contemporâneo, o persa que é falado hoje, ele é a língua de 3 países, né, a língua oficial de 3 países, que durante a história do Império Persa, essas regiões fizeram parte, né, do grande Império Persa, como a gente falou na aula passada, né, do grande Irã, né, Irã Bozorg. Então, é uma região muito abrangente. Então, aqui, na atualidade, o persa moderno, ele tem essas variações. A variação que é falada no Irã é o Farsi. Aqui eu coloquei escrito do modo internacional, né? Muita gente fala Farsi, mas a pronúncia é Farsi, né? Sempre, como eu sempre coloco, às vezes nas nossas aulas. Então, o Farsi é falado no Irã, a maior parte do Irã, né? Como língua
materna. O Dari é falado no Afeganistão e o Tojik é falado no Tajiquistão. Então, são 3 dialetos diferentes do persa, do mesmo persa, né, que se desenvolveram do mesmo persa clássico. Mas, com o passar dos séculos, né, de tantos colonizações e domínios, né, nesses países, e diplomacias também, né, porque o Irã não chegou a ser colônia, né, de nenhum outro país, mas houve muita influência, né, do francês, especialmente no início do século XIX para o século XX. Houve muita influência do francês no persa do Irã, por isso que até hoje eles falam merci, obrigado, né? Então tem muitas palavras, né, de origem francesa, até a forma, né, que é pronunciado também. Já o persa do Afeganistão, ele teve mais influência do inglês, né? Acredita-se, então por isso que eles falam algumas palavras, né, como carro, no persa do Irã se fala machine, já no persa do Afeganistão se fala motor, né? Então mais influência do inglês. Esse é um dos exemplos, né? Eu não domino completamente o Dari, né? Espero um dia aprofundar mais no estudo do Dari. E no Tajiquistão, né, houve influência russa, né? Porque o Tajiquistão era uma das antigas repúblicas da ex-União Soviética, né? Então, até bem recentemente na história, fazia parte, né, desse bloco da União Soviética. Então, até hoje, eles escrevem com o alfabeto russo, né, com o alfabeto cirílico. Então, esse é um resumo, né, uma pequena viagem aqui para vocês conhecerem a história da língua persa. Então, nossas aulas não são muito longas, nem muito aprofundadas, né, e a minha ideia é que vocês também possam se interessar por esse tema e me ajudar a construir os temas das próximas aulas. Então, se você gostou desse tema, deixa aqui nos comentários, comenta aí no chat, que eu vou gostar muito de saber a opinião de vocês. E para que a gente dê continuidade a essas aulinhas, é muito importante que vocês também me ajudem apoiando o nosso canal. Então, aqui a gente tem 3 formas que vocês podem me apoiar, né, se tornar apoiadores ou fazerem contribuições. Então, a gente tem o Apoia-se, com o projeto Aprendendo Persa, né, que está nesse link que está aqui na descrição também do vídeo. Então, o Apoia-se é a nossa plataforma de financiamento coletivo, que através de uma contribuição mensal, vocês têm acesso aos materiais das nossas aulas de língua persa, que são desse projeto Aprendendo Persa, que a gente já tem aqui há 2 anos no canal. Então, vocês têm acesso a todos os materiais de todas as aulas, a partir de uma contribuição mensal. Então, vocês podem entrar nesse link, conhecer nosso projeto e ter acesso a esses materiais e também ao nosso grupo de estudos. Se você não quiser se tornar um apoiador mensal, mas gostaria de alguma forma de fazer uma contribuição espontânea, você pode fazer uma doação via Pix, através dessa chave, que é o e-mail, aprendendopersa@gmail.com,
Ou então, né, se você quiser sugerir alguma outra forma de contribuição, você que está em outro país, né, e quiser, tiver algum material que queira me doar, né, muitas pessoas lá de Portugal, muitos amigos lá de Portugal me doaram alguns PDFs, né, eles mandam para o meu e-mail, materiais que eles conseguem, porque tem bastante referências, né, de língua persa lá em Portugal, da língua e cultura persa, né, e da irandologia também. E, por fim, vocês podem conhecer minha lojinha virtual, né, a Loja Cultura Persa, está nesse link aqui, que também está na descrição do vídeo. Nessa loja vocês vão conhecer o meu trabalho de artesanatos, teremos alguns produtos novos em breve, né, de papelaria, de decoração, e também os materiais do Projeto Aprendendo Persa estarão à venda lá na nossa lojinha, com entrega para todo o Brasil. Então, são essas as formas de contribuir. Também você pode contribuir compartilhando, né, o nosso conteúdo com seus amigos, comentando, deixando a sua opinião, é muito importante. Então, peço desculpas que hoje ainda estou com uma iluminação um pouco precária aqui, mas estou aqui sempre com muito amor e carinho, né, compartilhando esse conhecimento e espero continuar, né, nos próximos sábados. Deixo também o convite para as quartas-feiras, às 20 horas, estamos com as mini-aulas do projeto Vamos Aprender Persa. Vamos Estudar Persa. Que nós focamos, né, em estratégias, em métodos de aprendizado. Vocês podem participar ao vivo, tirar suas dúvidas. E também as aulas quinzenais, né, do Aprendendo Persa. Então, me despeço aqui. Deixem suas perguntas, seus comentários, que eu vou ler e responder com muito carinho a todos. E em breve vocês poderão também escolher os temas das próximas aulas. Eu vou deixar aqui algumas pesquisas nas nossas redes. E é isso, vamos juntos construindo conhecimento. Então, um excelente final de semana. Se cuidem. E até a próxima. Beomilha de Dor. Tchau, tchau.